Homem-Aranha Tobey Maguire. O primeiro de todos, Tobey Maguire, ele teve a história clássica do Homem-Aranha, né? Foi tipo bem clássico, bem comparado aos quadrinhos. O Peter Parker vivia com o tio Ben, com a tia May, até que um dia num passeio lá de escola, ele foi picado por uma aranha geneticamente modificada e ganhou poderes proporcionais a uma aranha, como super força, agilidade, super sentidos, sentido aranha, né? Disparo de teias e por aí vai. Sendo pobre e não tendo muito como impressionar a Mary Jane, a garota popular da escola inclusive, tá? Jura? O Peter resolve usar os novos poderes para conseguir dinheiro. Não é um pensamento estranho de se ter se você lembrar que na época da escola a Mary Jane já namorava com um famoso capitão de time lá de futebol que tinha um carrão. Era o casca grossa, era o popular. Isso acontece muito nos Estados Unidos, tá? Eu tô falando do Flash Thompson, futuro a gente vendo. Bom, isso não chegou ainda, mas enfim, Flash Thompson com casca grossa. Aliás, pra mim é o melhor Flash Thompson de todos. O soco na boca dele é que é um acidente. E é um pensamento comum de jovem, né? Querer ter um carrão pra impressionar a gata. É ou não é? E o Peter foi nessa. Tentou ganhar dinheiro com luta livre, mas foi passado a perna pelo cara que estava organizando o evento. 100 pratas? O anúncio dizia 3.000. Por causa disso, o Peter deixou o bandido que assaltou o evento passar livre. Permitiu que o bandido fugisse. Agora ele vai fugir com o meu dinheiro. E quem disse que isso é problema meu? Acontece que esse mesmo bandido matou o tio Ben naquela noite. A grande frase que o tio Ben sempre dizia pro Peter: com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Finalmente pesou no Peter Parker. Quando você tem um grande poder, você tem uma grande responsabilidade com esse mundo. A partir daí, o Peter passou a se tornar o seu maior amigo de sempre, o Homem-Aranha. Duende Verde. Para não perder um contrato importante com os militares, o Norman Osborn decidiu se usar de cobaia para o soro amplificador de performance, que ainda não estava pronto para testes em humanos. O soro, por um lado, funcionou, amplificou todas as capacidades físicas do Norman, mas por outro lado deixou ele maluco, com uma espécie de dupla personalidade. O que você quer? Dizer o que não dirá, fazer o que não pode, tirá-los do seu caminho. E aos poucos o Norman normal foi ouvindo mais a personalidade do Duende Verde dentro dele. Ainda mais depois de ver as coisas desabarem na empresa. Contrato com os militares dando ruim, os executivos da empresa vendendo ela, falando inclusive pro Norman se demitir. Sabem o quanto eu me sacrifiquei? Chegou no ponto em que o Norman surta e se torna de fato o Duende Verde. Ele rouba mais tecnologias da Oscorp, como por exemplo a armadura, o exoesqueleto do Duende, o planador, e usa isso para atacar uma base militar e matar lá aqueles executivos da empresa também. Eu estou fora! Depois disso, o Duende fica megalomaníaco e decide que precisa juntar forças com o Homem-Aranha para eles dominarem a cidade. Obviamente, o Peter recusa e os dois acabam passando por várias batalhas de vida ou morte. A última delas aconteceu depois do Norman descobrir que o Peter era o Homem-Aranha. Aí as coisas ficaram bem mais pessoais a partir daí, né? O Duende obrigou o Peter a fazer uma escolha, salvar as pessoas do bondinho ou salvar o amor da vida dele, a Mary Jane. O Peter deu um jeito de salvar os dois. Mas a ideia por trás dessa escolha vai sempre estar presente em todos os filmes do Homem-Aranha. Tipo, é uma coisa que ilustra muito a batalha intensa que o Homem-Aranha trava sempre contra os inimigos dele, né? Sempre tentando decidir entre os inocentes ou, na verdade, a família, as pessoas mais próximas. E assim, ele sempre precisa decidir entre a vida pessoal dele e a vida de Homem-Aranha. Ou ele vive pra ele mesmo e as pessoas que ele ama, ou ele vive pro povo. E o Duende Verde é realmente persuasivo, é filosófico percebendo esse ponto fraco. Ele entende. Mas no final ele acaba morrendo, tentando encravar as lâminas do planador nas costas do Peter. O Peter sente o ataque com o sentido aranha, lógico. Dá um mortal pra trás e quem é encravado é o próprio Norman. Não conte ao Harry. Quando o Peter leva o corpo do Norman pra casa dele, o Harry vê e culpa o Homem-Aranha pela morte do pai. O que você fez? Dr. Octopus. Galera, o Dr. Otto Octavius, ele dedicou a vida dele inteira a produzir uma energia de fusão limpa e autossustentável com a ajuda da mulher dele e com o financiamento da Oscorp, que agora estava nas mãos do Harry Osborn. Juntando tudo isso, parecia possível, lógico. Prêmio Nobel, Otto. Prêmio Nobel. Ficaremos ricos. Inclusive foi o próprio Harry que apresentou o Peter pro Dr. Otto, que de cara adorou o Peter pela inteligência, pela humildade dele. Só que, no grande dia da apresentação, isso iria mudar. O reator de fusão deu errado, deu algum tilt lá, cresceu sem parar, resultando na destruição do laboratório, na morte da esposa do Otto e também na destruição do chip inibidor que tinha nos tentáculos que ele usava para manipular o reator. Aqueles tentáculos eram resistentes e fortes
o suficiente para aguentar o calor do reator de fusão e ao mesmo tempo manusear os equipamentos pesados da máquina, ou seja, eram mega exoesqueletos em forma de tentáculos. E para controlar aqueles tentáculos com tanta fluidez, a conexão era feita diretamente com o cérebro do Otto. Era um link neural. Ao mesmo tempo, os tentáculos tinham uma inteligência artificial própria, também que ajudava a automatizar o controle daqueles membros extras. O chip inibidor servia para impedir que a inteligência artificial conseguisse influenciar o Otto através do link neural. Ou seja, depois do acidente, a gente vê lá o Otto Octavius influenciado pelas garras, se tornando o Dr. Octopus. Daí ele rouba dinheiro, faz um acordo com o Harry para conseguir o trítio em troca de capturar o Homem-Aranha para ele. Para quem não se lembra, o trítio era um material raríssimo, tá? E era um elemento fundamental para o reator do Dr. Octopus funcionar. Meu precioso trítio. Na batalha final, o reator acaba tendo o mesmo problema, só que dessa vez podendo se expandir ainda mais, botando a cidade, senão até o mundo em perigo. O Otto consegue reassumir a consciência, né? Ele assume o controle das garras e se sacrifica para afundar o reator no lago, morrendo logo em seguida. Gravem, galera, que a luz das garras ficava vermelha quando as garras estavam no comando e brancas quando o Otto estava no comando. Pode ser uma informação importante para o filme No Way Home. Homem-Areia. Flint Marko era um criminoso comum, ok? Que inclusive estava junto no dia que o Tio Ben foi assassinado. O Flint era só o parceiro do bandido que matou o Tio Ben. Ele não queria fazer aquilo. Até porque o Tio Ben, inclusive, tratou ele muito bem, ok? Tio Ben tratou ele bem, enfim. Na verdade, o Flint não era uma pessoa assim tão ruim como a gente pensa. Ele só queria roubar dinheiro para pagar o tratamento da filha dele, que era doente. Depois das moléculas dele se fundirem com as moléculas de areia no acidente num acelerador de partículas, os crimes dele escalaram mais. Agora ele podia roubar bancos, cofres fortes, tudo sem muito problema, já que nem o Homem-Aranha estava dando conta de parar ele. No final, o Peter acabou só fazendo as pazes com o Flint, ouvindo ele contar sobre o que aconteceu com o Tio Ben. Então o Homem-Aranha só vai embora. Eu te perdoo. De todos os vilões da trilogia clássica, o Homem-Aranha foi o único que sobreviveu. E nem sequer foi preso nem nada do tipo. Venom! O Venom de início se ligou ao uniforme do Homem-Aranha, transformando ele em alguém mais violento. E mais, né? Bem mais babaca, ok? Adeus, meu chapa. Qual é a sua? O Peter virou o famoso Bully Maguire, lembra disso? Depois disso, o simbionte alienígena se fundiu com o Ed Brock, o rival do Peter como fotógrafo no Clarim Diário. O Peter tava babacão, sabe? Então roubou a namorada do Ed, a Gwen, e ainda humilhou ele pra todo mundo no Clarim, fazendo ele perder o emprego. Sua foto é fajuta. No final de tudo, o Venom e o Homem-Aranha se juntaram pra matar o Homem-Aranha e quase conseguiram, ok? Mas o Peter deu um jeitinho de matar o Venom se aproveitando das fraquezas dele, que é o som e o fogo. E galera, é o seguinte, ó, é possível que o Venom do Tom Hardy que a gente viu nos filmes solos recentes do personagem conheça o Homem-Aranha do Tobey Maguire, já que na cena pós-crédito do segundo filme do Venom, ele diz que conhece o Homem-Aranha e que os simbiontes compartilham conhecimento através do multiverso. Então ele pode estar conectado com aquele outro Venom que a gente viu, que é o que a gente acabou de falar. Harry Osborn. Harry foi durante os 3 filmes o melhor amigo do Peter. Passou a odiar o Homem-Aranha quando o pai dele morreu. Passou a odiar o Peter quando descobriu que ele era o Homem-Aranha. E depois de descobrir o esconderijo do pai dele, virou um novo Duende Verde e tentou matar o Peter. Dá pra me ouvir? Eu não matei o seu pai. Ele queria me matar, ele que se matou! Já chega! Ok, se redimiu no final do terceiro filme, salvando o Peter da surra que ele tava levando, mas acabou morrendo pro Venom. Você é meu amigo. Melhor amigo. Mary Jane! Sempre foi a paixão da vida do Peter desde que ele era moleque. Só que todo filme ela tava com outro cara e de alguma forma traía esse outro cara com o Peter. O destino, pra compensar, faz ela ficar em perigo no final de todos os filmes e de quebra o Peter trai ela no terceiro filme. Os dois se perdoam no final e rola aquele felizes para sempre raiz que a gente tá acostumado, tá? Só no amor, tá? O Peter continua quebrado pra caramba e a Mary Jane fazendo bico lá de cantora no bar. Quem sabe eles não estão casados aí com filhos hoje em dia, né? Throw your hands up if you with it. Drop it.